Gravado agora, pronto. Então vamos lá. 8h05, demos um tempo para as pessoas irem entrando, né, em respeito a todos que já estão aqui. Né, agradeço a presença de todos, vamos iniciar. Então hoje, mais uma edição da Live Mitos e Verdades, uma live que é promovida pela Associação Brasileira de Empresas de Fisioterapia Domiciliar, a Abrasfid, onde levantamos temas, muitos destes polêmicos, onde tem condutas que muitas vezes não têm base científica, ou condutas que são muito executadas na prática, e que levantam aí muito questionamento do que é ciência, do que é prática, do que é experiência profissional, e trazemos convidados, né, de alto gabarito, profissionais de referência na profissão, com o objetivo de esclarecer as dúvidas. E hoje a convidada é a doutora Cristiane Risato. Seja bem-vinda, doutora Cristiane. Obrigada, Pablo. Uma boa noite para todo mundo. Uma honra tremenda estar aqui com vocês, ter recebido esse convite para compor esse projeto que é tão bacana, que é tão necessário, né? Então, me sinto realmente privilegiada e estou muito feliz de estar aqui. De antemão, quero pedir desculpas. Estou saindo de uma gripe bem forte que me pegou para valer. Fiquei de cama. Então, agora nos finalmente, graças a Deus, né, só com a voz, assim, meio ruim, que já não é boa, tá um pouco pior, e um pouco de tosse, então vou pedir um pouquinho de paciência de vocês, se no meio do caminho eu tiver que fazer umas pausazinhas para tossir, tomar uma água, mas estou aqui. Eu também tive, na semana passada, já emendando com essa, uma gripe que me derrubou, né? Acho que foi Covid, não testei. Só tem Covid quem testa. Eu não testei, mas, O enfim. meu foi gripe mesmo. Fiz o teste, não era nada, mas gripe daquelas, viu? Fazia tempo. Entrando aí. E a doutora Cris é de São Paulo, não é isso, doutora? Como é que tá em São Paulo? Sim. Muito frio, né? Muito frio. Mas diz que amanhã vai voltar a fazer máxima de 30 graus, e aí a gente fica doente, né? Mas hoje o dia não passou de 10 graus, está bem gelado por aqui. Maravilha. Nós temos 40 inscritos, acredito que vai bater um pico maior do que esse ao longo da live. Tem pessoas aqui que eu já vejo de pessoas de São Paulo, tem daqui de Salvador, tem pessoas aí de algumas regiões do país. Vai colocando já no chat de onde vocês estão, qual a cidade que vocês estão, né, assistindo a nossa live, para a gente saber o nosso alcance. E a doutora Cris, ela é pós-graduada em fisioterapia cardiorrespiratória, especialista em doenças neuromusculares, e aí um público tão específico, né, tão difícil de se trabalhar. Tem mestrado em terapia intensiva, é fisioterapeuta do sono e é gestora clínica na empresa GasLive. Então, hoje ela tem muito conteúdo para transbordar aí para a gente. Gente de Cuiabá, Mato Grosso. Olha, estou vendo aqui em Minas, Salvador, Curitiba, Sergipe. Nossa, que honra. Salvador representando em peso. Valeu, pessoal. Espero que seja um momento aqui bastante prazeroso também, né? Mas muito proveitoso para vocês. E muito bacana ver. Maceió, olha aí. O tema ventilação mecânica, ele sempre foi muito voltado para o ambiente de terapia intensiva, né? Tanto que os estudos mais robustos são realizados no ambiente de terapia intensiva a pacientes de perfil crítico. E no ambiente domiciliar, nós temos pacientes que são crônicos, pacientes que muitas vezes são dependentes da ventilação mecânica, e a ventilação não é tão parecida quanto a ventilação do ambiente de terapia intensiva em alguns pontos, né? Que aí a doutora vai trazer diversos esclarecimentos, as dúvidas que vocês tiverem já podem ir lançando no chat, e no final a gente já vai abrir para perguntas, tá bom? Vocês podem abrir suas câmeras lá no finalzinho, abrir seu áudio para poder fazer as perguntas, só levanta a mão, eu saber a fila e chamar um por um, tá bom? Doutora Cris, mais uma vez. Bora lá. Eu já estou de bate-papo aqui no chat, ó. Uma colega que pergunta, xará minha, quando você vem para Minas?
Aí estou respondendo aqui para ela. Já tem data para BH, hein, Cris? Pronto. Seja bem-vinda, doutora. Muito Ah, obrigado por aceitar obrigada, o nosso Pablo. convite. E aí, o microfone é todo seu. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui minha tela, e a partir daí, infelizmente, eu não vou conseguir mais ver o chat e nem vocês, né? Então, Pablo está aí para me auxiliar. Vocês, por favor, se tiverem dúvidas, né, quiserem de alguma forma participar, complementar, essa é a proposta, né, Pablo, desse encontro. Eu preparei aqui um conteúdo para conduzir a nossa conversa, mas não para engessar, né? A gente não queria que ficasse simplesmente uma aula onde eu vou passando slides e vou compartilhando um conteúdo sem que vocês, de alguma forma, interagissem com isso, né? Então, quando a gente fala em mitos e verdades na ventilação, meu Deus do céu, veio aqui na minha cabeça zilhões de situações, e acreditem, não são poucas, né, as situações que eu, particularmente, já tive oportunidade de presenciar, de discutir com colegas, né? Então eu tentei fazer um filtro do que eu julgo que é mais comum, do que eu julgo que é mais que realmente causa, sabe, mais dúvidas mesmo, mais incertezas, e que está aí no dia a dia de quem navega nesse ambiente domiciliar, né? De quem tem essa prática profissional. E aí, à medida que vocês forem pensando em algo a mais, alguma situação que já vivenciaram, tragam para a discussão, que vai ser muito bem-vindo, né? A gente gostaria que realmente fosse um encontro bastante dinâmico entre nós. Então, eu vou agora compartilhar minha tela, tá bem? Cadê aqui? Só um minutinho que eu não estou achando aqui a apresentação. Acabei de compartilhar, né, Pablo? Vamos lá. Ainda não abriu aqui. Não, estou procurando ela aqui. Bom, vou compartilhar minha tela inteira. Agora sim. Tá bom. Eu estava procurando pela janela, mas não encontrei. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Nosso tema, um tema bastante abrangente, né? Como eu disse, teria muita coisa, daria para a gente ficar muitas horas aqui conversando a respeito. Mas eu separei alguns tópicos numa ordem, né, que eu considero lógica, né, um pouco lógica para a gente conseguir evoluindo nessa questão, né? Quando a gente fala em ventilação mecânica, especialmente do ambiente domiciliar, a gente tem, além da complexidade do tema em si, né, a ventilação mecânica, queira ou não, sabemos que é um assunto que exige da gente muita dedicação, muito estudo, muita prática, né, muito envolvimento. Quando a gente traz ela para o ambiente domiciliar, a gente tem mais um dificultador, que é a falta de protocolos, a falta de, de conteúdo científico, né, mais robusto. A gente tem, claro, esse conteúdo, mas muito incipiente, muito esparso, né, pouco concentrado nos assuntos que são necessários, porque é um ambiente muito difícil de ser estudado, uma população muito heterogênea. A gente tem 5 doentes com o mesmíssimo diagnóstico, cada um em virtude da cronicidade dessa etapa, né, da assistência, evolui de uma forma, tem uma necessidade particularizada, né? Então, soma-se tudo isso, a complexidade do tema, um ambiente logisticamente complexo, clinicamente heterogêneo, a falta de uma regulação clínica mesmo desses protocolos, né? E, por fim, a dificuldade de estudar esse ambiente, de trazer para, né, para prática mesmo, baseada em evidência. A gente tem um cenário, muitas vezes eu costumo dizer que caótico, né, na atenção domiciliar. Então, para começar, né, eu pensei, por onde eu começo nesse tema? O que eu preciso
startar, né, em desmistificar, em trazer o que é certo, o que é errado. Eu achei que o mais coerente era, primeiro, começar diferenciando os ambientes onde a ventilação mecânica é praticada. Então, a gente tem, basicamente, dois grandes ambientes, que é a instituição hospitalar e o domicílio. Quando a gente fala do hospital, a gente está falando num momento crítico, no momento da doença aguda, né? No momento em que eu tenho necessidades em relação à insuficiência respiratória daquele indivíduo, muito específicas e muito mais fáceis, entre aspas, né? Mas um pouco mais fáceis, eu diria, da gente criar processos, protocolos a respeito desse atendimento. Quando essa doença, esse paciente, ele vai cronificando e por algum motivo ele não foi capaz de retomar a sua ventilação espontânea e precisa continuar recebendo um suporte pressórico, né, um suporte ventilatório, aí que a coisa começa a complicar. Então, o primeiro ponto é entender o dispositivo, os recursos, o equipamento que eu tenho dentro do hospital, o que ele difere ou o que ele se assemelha aos dispositivos que eu tenho no ambiente domiciliar, né? Então, primeiro ponto, tá? Primeiro item fundamental. Os equipamentos domiciliares não são capazes de fazer cálculo de mecânica pulmonar. Então, a gente não consegue entender como está a complacência, a resistência daquele paciente, fazer uma medida de pressão de platô para calcular uma driving pressure, né? Ou a medida lá de P01, de PEMUS, a gente não tem nada disso nos nossos equipamentos domiciliares. E por quê? Porque entende-se que esse paciente agora, que saiu do hospital, ainda sob suporte, está no domicílio, ou que, né, no caso, por exemplo, de um doente neuromuscular, que vem numa evolução da doença, numa progressão, numa degeneração, que está levando ele a necessitar de um suporte, e esse suporte vai evoluir, conforme a doença também evolui, né? A gente entende que essa fase, toda essa mecânica, ou essas alterações de mecânica pulmonar, já são instaladas e já são muito reconhecidas. Então, eu sei que esse paciente tem um componente obstrutivo, primordialmente, ou ele tem um componente restritivo, e dentro dessa categorização, né, o que nessa fase crônica leva ele, ou está levando ele ainda a depender dessa ventilação. Então, esse cálculo de mecânica, ele não é mais tão crítico, tão necessário, quando esse indivíduo estava numa fase aguda, né, da doença. Outro ponto, os nossos equipamentos não têm blender interno. O que significa isso? Os ventiladores de grande porte, né, de beira de leito, de UTI, eles possuem um dispositivo dentro dele, que chama blender, que faz a mistura do oxigênio, do ar comprimido, né? Então ele fica ligado a essa rede de gases, e é essa mistura que vai ofertar uma fração inspirada de oxigênio junto com os demais parâmetros, né, com as demais variáveis de um ventilador, pressão, volume, tempo, fluxo, né, e tudo mais que a gente tem de ajuste, né, de variáveis no ventilador. Então, eu também posso, num ventilador de grande porte, ir lá e dizer, olha, eu quero também entregar, por exemplo, 40% de FO2. Então, esse blender vai buscar a mistura, né, da rede de gases, de forma que ele consiga entregar lá na ponta essa porcentagem. Os nossos equipamentos não têm isso. No máximo, o que eles têm, os mais atuais, né, os mais modernos, vêm com essa funcionalidade, que às vezes é uma célula de oxigênio integrada no equipamento, que é capaz de ler os litros por minuto
que está vindo de um cilindro, de um concentrador de oxigênio, e transformar isso em porcentagem. Óbvio que de uma forma muito estimada, longe de ser completamente fidedigno e real. Mas ele consegue entender que, por exemplo, 3 litros por minuto que está vindo lá de um concentrador de oxigênio, naquela parametrização, né, com aquele volume, com aquela pressão, o equipamento está conseguindo ali, então, essa combinação está entregando em torno de 32% de FO2, né? Então, é uma estimativa. Então, essa célula de oxigênio consegue fazer esse cálculo aproximado, mas não tem o blender, então não tem como lá e dizer quantos por cento de FO2 eu quero. Outra diferença, né? Os nossos equipamentos, eles têm várias possibilidades de circuito. No de grande porte, lá no hospital, via de regra, a gente trabalha com o circuito valvulado, que é o circuito de ramo duplo. Eu tenho um ramo que só inspira, o outro ramo que só exala. Então, quando o paciente está recebendo fluxo na inspiração, fecha a válvula ex, abre a válvula ins. Quando ele vai exalar, abre a válvula ex, fecha a válvula ins. Então, assim ele vai trabalhando. Por isso que a gente chama de circuito valvulado. Tem também equipamentos que suportam um circuito ativo, que é aquele que simula esse valvulamento, né? Ele é um circuito único, mas que ele tem linhas de pressão que vão fazer leitura de volume corrente inspirado, exalado. Então, basicamente, esses dois circuitos. Quando a gente vem para o circuito para o ventilador domiciliar, biníveis e ventiladores, a gente tem a opção do circuito passivo, que é aquele onde eu tenho um fluxo contínuo, então a inspiração e a expiração acontecem dentro, né, de um mesmo de um mesmo tubo, e para isso eu necessito colocar um porto exalatório ou uma válvula exalatória, né, porque a inspiração e a expiração está acontecendo no mesmo circuito. E aí eu tenho, por exemplo, os volumes, né, inspirados, exalados, eles não são 100% reais, eles também são estimados. Muito próximos da realidade? Sim, muito próximos do real. Mas no circuito passivo, ele é estimado e não completamente real, né? Outra diferença, bateria. Hoje, temos equipamentos no hospital que também possuem bateria? Sim, só que são baterias com menos autonomia. Quando a gente vem para o ventilador domiciliar, a gente tem equipamentos com 3, 8, 12, 15 horas de bateria, né? Porque entende-se que esse indivíduo, apesar de estar necessitando desse suporte pressórico, ele também precisa ter mobilidade, né? Ele precisa, de alguma forma, ter uma maior independência, né? No que diz respeito ao seu dia a dia, né? Ao local onde ele está. A gente tem pacientes que, em domicílio, que usam ventilação mecânica e que vão para a escola, né? Que participam de eventos sociais, que vão para festas, né? Que viajam. Então, uma outra autonomia de bateria que foi pensada, né, especificamente para esses equipamentos focados nesse tipo de paciente, nesse grupo, né, nesse público. E, por fim, uma diferença significativa também é a questão da compensação de vazamentos. Esses equipamentos, desde CPAPs até ventiladores mecânicos domiciliares, eles são desenvolvidos com uma capacidade, com algoritmos de compensação de vazamentos extremamente rebuscados e evoluídos, né? Então, lá dentro do hospital mesmo, é completamente diferente fazer ventilação não invasiva num equipamento específico para isso, ou quando a gente utiliza uma modalidade de VNI que está dentro de um equipamento de grande porte, lá à beira do leito da UTI, né? Então, essas são as principais, ou talvez todas as grandes diferenças entre esses dois ambientes, né? E os equipamentos que são disponíveis para
para dar suporte, né, em cada um deles. Ai, pessoal, só um minutinho. Perdoe, não vai ser fácil. Vamos lá. Até aqui, tudo bem? Pablo, você vai me falando aí se pintarem perguntas no meio do caminho? Excelente, doutora. Pode seguir. Então, tá bom. Bom, dito isto, né, outro ponto fundamental é a gente compreender quais são as categorias de equipamentos que a gente tem, né, como opção, né, de suporte para a ventilação domiciliar e saber indicar. Então, aqui, gente, daria para a gente conversar uma hora só sobre esse ponto, né? A grande confusão que existe do entendimento do que é um CPAP e para que ele é indicado, do que é um binível, que a gente chama de BiPAP, mas na verdade BiPAP é um nome comercial, né? A gente tem biníveis que chamam BiPAP com BI, BiPAP com B mudo, VPAP, equipamentos biníveis que hoje chamam AirCurve, por exemplo, né? Então, cada fabricante coloca um nome para o seu binível. E os ventiladores mecânicos propriamente dito, né? Então, eu preciso diferenciar qual é a necessidade do meu paciente. Eu preciso fazer ventilação alveolar, eu preciso dar um suporte realmente mais mais robusto mesmo, né, para o meu paciente. Eu tenho que entender quais dessas categorias de equipamento vão se encaixar para essa situação. Ah, não, eu preciso apenas para um exercício respiratório, um auxílio para promover uma expansão pulmonar. Eu vou tratar um paciente de sono, né, onde eu preciso vencer a obstrução mecânica que acontece nas vias aéreas superiores. Então, o que eu indico e quando eu indico? E aí chegamos, então, nesse ponto. Vou começar, né, pelo mais básico, e eu diria que é o equipamento, assim, de partida, né, que a gente tem, que são os CPAPs. Quando a gente fala da modalidade CPAP, né, que é a pressão positiva contínua final nas vias aéreas, a gente está falando de uma modalidade que eu encontro dentro de um equipamentozinho, né, que nada mais é do que um geradorzinho de fluxo, que possui algoritmos, né, apropriados para tratamento da apneia obstrutiva do sono, e também encontro essa modalidade num grande ventilador, desde um ventilador domiciliar, né, quando eu falo de um Trilogy, de um Astral, de um Monal, de um EOV 150, né, de um Prisma, de um Estelar, enfim, eu tenho a modalidade CPAP lá dentro e também tenho a modalidade CPAP nos ventiladores de grande porte, lá da UTI, né? Então, qual é a diferença? Quando eu pego o aparelhinho CPAP, que todo mundo aqui está acostumado a ver, e especialmente, né, ou prioritariamente indicado apenas para tratamento da apneia obstrutiva do sono, a modalidade CPAP dentro dele não vai conseguir fazer a mesma coisa que a modalidade CPAP pode fazer dentro de um ventilador mecânico. Por que isso? O poder de fluxo desses equipamentos vai diferenciar. Quando eu falo num CPAP para sono, a gente fala de um blower, de um motor, que gera em torno aí de 100, 150, 140, 130 litros por minuto. Fluxo, né, se vocês se lembrarem lá da graduação, quando a gente estudou, né, mecânica pulmonar, inclusive de conceitos de física, né, fluxo está relacionado a volume. Então, com esse fluxo do CPAP de sono, eu não consigo fazer um volume, eu não consigo atingir áreas de ventilação alveolar. O fluxo do CPAP não vai passar de via aérea superior, né?
Claro que, além desse fluxo, eu tenho o ajuste de pressão, né? Então, a depender do paciente, a depender da titulação, eu vou colocar uma pressão maior ou menor. Mas independente, eu posso aumentar a pressão. O fluxo que eu tenho, esses litros por minuto, não vão conseguir, mesmo numa pressão maior, atingir brônquios, pulmões. Eles se atêm, né, ficam limitados às vias aéreas superiores. Nossa, Cris, mas a gente não consegue tratar edema agudo de pulmão, não consigo reverter uma atelectasia. Lá na UTI neonatal, não tem um bebezinho, né, nasceu prematurinho, e precisou ficar num CPAP? Sim. Só que daí eu preciso da modalidade CPAP dentro de um equipamento que tenha uma capacidade de fluxo muito maior para que esse fluxo, esse volume, atinja as áreas onde efetivamente vai acontecer a troca gasosa. Claro que, se eu mantenho via aérea superior aberta, eu indiretamente estou facilitando a ventilação do paciente? Claro que sim. Indiretamente, sim. Mas dizer que eu vou ventilar diretamente, fazer ventilação alveolar, não. Com o CPAP jamais eu vou conseguir fazer isso, né? Então, se você precisa tratar comorbidades e que a sua escolha é a modalidade CPAP, você precisa, então, escolher um dispositivo que tenha um fluxo adequado para isso, tá? Estão conseguindo acompanhar até aqui? Quero ouvir um amém, que eu não estou vendo vocês. Amém. Tá ótimo. Amém? Amém. Amém. Porque esse é um conceito que eu julgo, Amém. né? Então tá bom. É um conceito que eu julgo não complexo, mas eu falo, né, sempre, quando eu tenho essa oportunidade, né, que hoje eu sei disso porque há muitos anos tive a oportunidade, né, de passar por grandes empresas, né, de importador, de distribuidor de equipamentos, estive dentro de fabricantes, hoje estou dentro, né, de um outro fabricante. Então, são conceitos mesmo de engenharia clínica, mas que são fundamentais, que eu associe com o conhecimento clínico, né? Então, não adianta eu dissociar esses conhecimentos, né? Então, é isso que eu falei, é uma oportunidade de eu levar para vocês esse conhecimento mais aprofundado. Trocando mais em miúdos, eu tenho lá na casa do meu paciente, com DPOC, um CPAP, né, que eu coloco nele para dormir. Beleza, o seu paciente com DPOC possui concomitante a isso apneia obstrutiva do sono? Perfeito. O CPAP está tratando isso. Ah, não, mas eu uso o CPAP para fazer exercício de expansão pulmonar nele. Não, o CPAP não vai atender essa necessidade. Ele, no máximo, vai, como eu disse, deixar a via aérea superior aberta, vai ajudar a lavar CO2 e, indiretamente, facilitar a ventilação. Né? Mas dizer que você vai conseguir promover uma expansão, dar um suporte mais efetivo para esse paciente que tem um outro nível de necessidade, não vai conseguir, né? Bom, para isso, então, a gente vem para uma segunda categoria de equipamentos, que são os biníveis, espontâneos. Por que espontâneos? Agora eu tenho 2 níveis de pressão, né? Um auxílio com a pressão inspiratória, um auxílio com a pressão expiratória, né? E um fluxo também. E por ter 2 níveis de pressão, agora eu tenho um blower, um motor um pouco mais potente. Agora a gente começa a falar de 180 litros, 200 litros por minuto. Então é um fluxo, um volume que já vai um pouquinho além de vias aéreas superiores. Com esse equipamento eu consigo fazer um exercício respiratório, né, dar um suporte maior? Consigo. Porém, se eu estou nessa categoria considerada espontânea, significa o quê? Que eu não tenho modalidades onde eu consiga fazer ajuste de frequência respiratória. Então, se meu paciente, por algum motivo, falhar no drive respiratório, ele fizer uma apneia, e aí eu não digo apneia do sono, apneia obstrutiva, eu digo apneia em decorrência de uma hipoventilação, né?
o equipamento não vai conseguir auxiliá-lo, porque ele só está dando um suporte pressórico com um fluxo um pouquinho mais potente. Mas o paciente precisa ainda ser capaz de dar conta de 100% do seu drive respiratório. Então, ele precisa conseguir disparar, trigar, ciclar a máquina totalmente espontâneo, né? Só recebendo esse suporte. Mas aí a gente tem um terceiro grupo de equipamentos, que são os biníveis, que possuem a modalidade ST. Essa modalidade é uma modalidade combinada de espontâneo e controlado, né? Onde agora eu consigo fazer um ajuste de frequência respiratória no equipamento, e se porventura esse paciente que ele tem drive respiratório, mas por vezes esse drive falha, né? Então, ok, com esse equipamento eu consigo também suprir essa necessidade nos momentos em que ele não for capaz de manter a sua ventilação totalmente espontânea, tá? Então, olha que coisa importante aqui, né? Quando se fala em BiPAP, né, que é o que comumente a gente usa esse termo, parece que é uma coisa só, mas não é, Por exemplo, o doente neuromuscular, né? Ele começa a progredir, fez lá uma espirometria, está lá com uma capacidade vital forçada já de 80%, quando a gente começa a indicação de ventilação, né, começou a perder 70% de capacidade vital forçada, opa, tem que entrar com suporte. Que categoria de equipamento eu vou entrar? Imediatamente, um binível, deixa eu colocar minha canetinha, com modalidade ST. Binível espontâneo e CPAP, esquece para doente neuromuscular, jamais, né? O equipamento de entrada para esse grupo de pacientes é um BiPAP que tenha, no mínimo, a modalidade ST, tá? E depois, a gente vem para os ventiladores mecânicos, e aí a gente tem... Oi? Deixa eu só te interromper e aproveitar, só porque tem a ver com o tópico que você está abordando. Tá. A Cristiane Souza Alves, ela perguntou o seguinte: paciente com adrenoleucodistrofia, provavelmente um paciente neuromuscular, apresenta atelectasia e expansão reduzida, é indicado binível, correto? Não é traqueostomizado. Seria com interface a Total Face? Não necessariamente, nós vamos falar sobre interfaces. Aguenta aí, Cris, que eu vou esclarecer essa dúvida para você com um pouco mais de subsídio, tá? Para entender, porque essa questão também de indicação de máscara, né, eu fiz questão de trazer, porque quando a gente fala em ventilação, ela não se atém apenas ao equipamento, né? Ventilação, de um modo todo, inclui todo o sistema, circuitos, filtros, conectores, as interfaces, né? Então, tudo isso é muito importante também da gente desmistificar alguns mitos, né, e trazer algumas verdades, porque a composição de todo o sistema vai interferir. Eu posso estar no equipamento perfeito, última geração, com todos os recursos possíveis, imagináveis, necessários para aquele paciente. Se eu não compreender o entorno dele, esse sistema não vai dar certo, tá? Então, essa sua pergunta é bacana, ela é pertinente, e aguenta um pouquinho que eu vou responder ela melhor, tá? De início, falando em equipamento, se esse paciente ainda mantém, né, drive respiratório, se ele é, né, uma doença de fundo neuromuscular, muscular, neurológica, enfim, a gente entende que ele tem uma insuficiência hipercápnica, né, uma insuficiência que traz prejuízo ventilatório. Então, ele vai precisar de um suporte. E se tudo isso tiver no início, ok, você indicar um binível, desde que ele tenha essa modalidade ST, que você possa dar um suporte maior, especialmente relacionado a essa questão da frequência respiratória. Provavelmente só um binível espontâneo, mas é só uma atelectasia, eu só preciso de uma ajuda para reexpandir, para abrir esse pulmão. Mas eu creio que esse equipamento aqui não vai ser capaz de atingir esse objetivo, né? Com esse grupo de paciente, com esse tipo de paciente que você descreveu, tá? Então, precisa começar a partir daqui. Bom, então, já chegamos lá nas máscaras. Continuando, né? Depois dos biníveis, a gente vem para os ventiladores mecânicos,
propriamente ditos. E aí a gente tem duas categorias, os que a gente chama de pressóricos e os pressóricos e volumétricos. E aqui que entra o que a gente chama de suporte de vida, tá? Quando eu falo do ventilador mecânico pressórico, é aquele equipamento que só tem modalidades cicladas à pressão, né? Eu não tenho a possibilidade de escolher modos volumétricos, tá? Então, é um equipamento, é um ventilador mecânico, né? E ele tem, para ser chamado dessa forma, ele tem que cumprir algumas exigências, né? E aí, tem toda uma legislação em torno disso, né? Mas ele não é considerado suporte de vida, e um dos motivos, não é o único, mas um dos motivos é o fato dele não ter modo volumétrico. Então, se você está diante de um ventilador mecânico que não tenha modalidade a volume, você pode entender que ele não é considerado suporte de vida, né? Mas nem por isso um ventilador mecânico que tenha modos pressóricos não seja um equipamento que consiga dar um outro nível de suporte, né? Então, agora eu tenho um paciente, até aqui, um binível ST, eu tenho um paciente que precisa dormir a noite toda no equipamento, que tem falha do drive respiratório, que precisa de um fluxo mais potente, né? Aí ele começa a evoluir, eu começo a precisar de uma monitorização mais robusta, porque aqui eu posso vir para um ventilador mecânico e continuar usando o modo ST. Eu posso vir para um ventilador mecânico com modo pressórico, volumétrico, um suporte de vida, e continuar usando o modo ST. Então, por que eu tive que sair de um binível e vir para um ventilador tão mais custoso, né, tão mais robusto, se eu estou usando a mesma modalidade? Porque aqui eu começo a acrescentar, especialmente, questões de monitorização que são importantíssimas. Eu começo a acrescentar outros recursos, como reconhecimento de circuito. Eu começo a acrescentar outro nível de alarmes. Eu tenho muito mais alarmes prioritários, que são importantes para esse paciente, e assim por diante. Então, pessoal, eu estou dando um overview para vocês, esse assunto, né? Quando eu tenho oportunidade, enfim, até, né, a Cris comentou, quando você vem para Belo Horizonte, né, para levar o curso de ventilação mecânica, a gente tem um final de semana todo, né, para falar de ventilação, a gente entra no detalhe do detalhe do detalhe, né, a respeito desse tema, mas aqui, dentro do tempo que a gente tem, eu tentei trazer para vocês o que é básico e fundamental para vocês entenderem. Então, aqui, qual é o mito, né, que eu consigo fazer expansão pulmonar com CPAP, que eu ventilo com CPAP. É um mito, né, que a modalidade ST, por exemplo, é uma modalidade 100% espontânea. Não, pelo contrário, é uma modalidade extremamente evoluída, né? É uma modalidade onde eu combino espontâneo com controle, né? Ele tem um algoritmo que consegue identificar quando ele precisa se comportar como uma modalidade espontânea e dar liberdade para o paciente participar dessa ventilação, o que é extremamente importante, mas quando eu preciso dar segurança, e meu paciente não está dando conta disso, e ela precisa se comportar como um modo controlado, essa mesma modalidade, ela vai ter uma indicação diferente a depender do nível de injúria pulmonar desse paciente, do nível de dependência desse paciente. Então, eu posso usar uma mesma modalidade em diferentes equipamentos, porque aí, junto com ela, vai vir um outro nível de monitorização, um outro nível de alarmes, um outro nível de bateria e assim por diante. Tá bom, pessoal? Bom, outro ponto especial, falei, eu não vou ter tempo de falar, né, de parametrização, de tantos conceitos aí de ventilação, mas da PIP eu quero falar, porque esse também é um estigma muito forte, que ao longo de tantos anos, né, que eu estou nessa área, e que eu tenho contato com tantos profissionais, com tantos pacientes, até mesmo por estar dentro, né, de empresas de equipamentos. Então, né, como especialista clínica, como, né, gestor clínico, eu sempre tive a obrigação, né, de sanar dúvidas, de dar suporte relacionado à tecnologia. Então, eu já ouvi de tudo na minha vida, e uma coisa muito comum que eu ouço, né, quando
Cris, está acontecendo assim, assado, eu não estou entendendo, porque eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu não sei mais o que eu mexo, o que eu altero, né? Eu falo, tá, fala para mim, como é que está a ventilação desse paciente? Ah, está com IPAP de 12 e EPAP de 8. EPAP, entenda que é a mesma coisa de PIP, muda a nomenclatura. Quando a gente vem para biníveis, em modalidades que a gente utiliza, né, em ventilação não invasiva, e invasiva também, domiciliar, essa nomenclatura muda, né, isso passa a se chamar EPAP, mas nada mais é do que PIP, né, a pressão final ali, que a pressão expiratória final, né, que a gente ajusta na ventilação. Então, a EPAP de 12 e EPAP de 8. Tá, mas que mais? Né? Que mais? A ventilação não se limita apenas a IPAP e EPAP, a pressão inspiratória e PIP. Eu tenho uma série de outros parâmetros importantes a serem ajustados, né? E, mesmo assim, né, quando a gente fala em PIP, existe um conceito de que quando o paciente está em desconforto respiratório, quando ele está taquipneico, ou quando percebe-se que parece que aquela ventilação de alguma forma não está sendo suficiente para ele, um dos primeiros parâmetros, as primeiras variáveis que se pensa é a PIP. Então, a gente encontra pacientes em domicílio usando PIP de 8, PIP de 10, PIP de 12, onde a gente tem um grupo majoritariamente de pacientes que têm insuficiência respiratória hipercápnica. Que significa isso? Insuficiência tipo 2, onde o paciente tem um déficit ventilatório. Ele tem, por uma questão neuromuscular, por uma questão central, por uma questão neurológica, que seja, a grande maioria, ele não consegue manter o fôlei respiratório, ele não consegue manter a bomba respiratória. E por isso que ele precisa de um suporte, né, para receber pressões e volumes que façam com que essa mecânica continue funcionante e, por consequência, ele consiga manter as suas trocas gasosas. Diferente de quando a gente fala de uma insuficiência respiratória tipo 1, hipoxêmica, onde a gente tem uma doença intersticial, uma doença pulmonar propriamente dita. No caso, por exemplo, da DPOC, ai, meu Deus, deu branco agora no nome? Daqui a pouco eu lembro. Mas doenças, de um modo geral, deu branco em mim, de um modo geral, que levem a déficit da troca gasosa, porque eu tenho alteração de parênquima, né? E nessa situação, eu preciso, muitas vezes, ofertar uma PIP, porque a PIP, onde ela vai, ou a EPAP, onde ela vai interferir? Na oxigenação desse pulmão, né? Quando eu preciso de ventilação, eu estou falando de volume, estou falando de pressão, de fluxo, né? Estou falando de frequência respiratória, e quando eu falo de oxigenação, eu estou falando de PIP e estou falando do oxigênio propriamente dito. Então, quando a gente entende que a normalidade não existe PIP fisiológica, isso é um mito, não existe PIP fisiológica, né? O que mantém o pulmão aberto, os alvéolos abertos, como eu coloquei aqui para vocês, o não colapsamento dos pulmões se deve ao equilíbrio dinâmico entre a pressão de retração elástica e a pressão de expansão elástica, porque o pulmão, ele tende o tempo todo a colabar, é uma tendência natural dele. E a caixa torácica, ela tende o tempo todo a expandir. Então, é o equilíbrio dinâmico dessas forças, do pulmão querendo fechar e da caixa torácica querendo abrir, que mantém o alvéolo aberto. Claro, além de surfactante, tudo aquilo, né, ali dentro. Então, quando eu tenho alguma alteração especificamente relacionada a esse componente, né, do alvéolo propriamente dito, da troca gasosa, é que eu preciso ofertar PIP. E o nível de PIP que eu vou ofertar é o suficiente para que eu perceba que a oxigenação, junto com outros critérios, veja, né, junto com outros critérios, está dentro do que eu julgo como alvo, como normal para aquele paciente. Se eu estou ventilando um paciente onde a insuficiência dele
é de origem ventilatória, hipercápnica, não é PIP que vai resolver uma taquipneia, uma falta de ar, um desconforto respiratório, né? E aí eu vejo também muitos profissionais com muito medo de ofertar pressão de suporte, de ofertar IPAP, né? Tem que ter critério? Claro que sim, né? Mas não adianta eu colocar uma PIP de 8, uma IPAP de 12, né? Onde, dentro dos nossos equipamentos domiciliares, por exemplo, nas modalidades comuns em que a gente utiliza nesses equipamentos, eu tenho, inclusive, uma subtração, né? Então, IPAP menos EPAP é o que dá a pressão de suporte. Então, nesse exemplo que eu dei, se eu estou com uma IPAP de 12 e uma EPAP de 8, meu paciente está com uma pressão de suporte com delta de 4 centímetros de água, expandindo um pouquinho esse pulmão, né? Então, eu preciso ter certeza que ele está dando conta, ele está com essa pressão de suporte, mas ele dá conta do restante da sua ventilação, né? Ou então, se ele está apresentando falta de ar, taquipneia, desconforto, em qual parâmetro que eu tenho que intervir? É nessa IPAP. Eu preciso dar mais volume, dar mais pressão, fazer com que esse pulmão expanda mais. Não adianta vir e aumentar a PIP. Então, eu coloquei essa imagem aqui para vocês, né? Quando eu tenho um PIP, um valor de PIP ou EPAP adequado, né, eu vou ter uma diminuição da resistência vascular periférica, né? Então, vamos conseguir manter aqui as trocas gasosas adequadas. Se eu coloco um PIP inadequado acima do que aquele alvéolo necessita, né, daquela indicação, se eu não tomo cuidado com isso, ao contrário, né, essa PIP exagerada vai comprimir esse capilar e eu vou ter um aumento dessa resistência vascular, então eu vou piorar ainda mais a situação daquele paciente, tá? Então, outro mito, né, que falta de ar, eu aumento o PIP, eu aumento EPAP. Não, não é isso, tá? A EPAP resolve questões relacionadas a problema de troca gasosa, de oxigenação pulmonar, e não de ventilação, tá? E aí, né, continuando, então, ventilação domiciliar não é só IPAP, EPAP, frequência respiratória, acabou? Não, eu não tenho só esses parâmetros. Os ajustes finos, os parâmetros, que em alguns equipamentos são chamados até de secundários, mas que de secundários eles não têm nada, são extremamente importantes. Então, quais são esses parâmetros? Aqueles que estão envolvidos na fase do disparo, né, do ciclo ventilatório. Então, quando o meu paciente relata, por exemplo, que está com desconforto, que ele acha que o ar está difícil, ele quer que o ar chegue, mas o ar está difícil do ar entrar, ou ele não quer e o ar está entrando, mesmo sem ele querer, isso está relacionado a ajuste de sensibilidade do disparo. Quando, por exemplo, ele relata desconforto em relação à velocidade da entrega desse fluxo, parece que o ar chega muito rápido, né? Eu não estou querendo e o ar está vindo com uma velocidade acima do que eu sinto conforto, ou ao contrário, né? Parece que eu quero o ar e ele está lento, ele não vem, né? Isso está relacionado a essa fase aqui da entrega do fluxo, da fase inspiratória, né? Que eu preciso intervir, por exemplo, em ajuste do rise time, que é nos nossos equipamentos, tempo de aumento, tempo de subida, né? Então, é um ajuste extremamente importante. Um outro momento é o momento da ciclagem, que é a alternância da fase inspiratória para a fase expiratória. O seu paciente ele pode reclamar que o ar está muito demorado, né? Ele queria já começar a soltar o ar e o ar não para de vir. Ou ao contrário, né? Ele queria mais ar, mas a máquina parou, né? Está curto o ar. Está relacionado ao ajuste da sensibilidade da ciclagem. Então, trazendo aqui para vocês a importância de se aprofundarem no entendimento desses ajustes, dessas outras variáveis, desses outros parâmetros, tá? Então, mito que se você colocar uma boa pressão de IPAP, uma boa EPAP, uma boa PIP e uma frequência respiratória, está tudo resolvido? Completamente um mito na ventilação, tá? Os ajustes finos são extremamente importantes, mesmo que eu esteja num binível, mesmo que eu esteja num BIPAP, né?
ajustado lá dentro de uma modalidade ST, eu também tenho todos esses parâmetros para serem ajustados e eles necessariamente precisam ser revisados, precisam ser acompanhados. Então, outro mito, que queda de saturação, dispneia, taquipneia, falta de ar, eu resolvo com oxigenoterapia. Não. Todos esses sintomas podem acontecer porque o meu paciente está precisando de suporte ventilatório, porque ele não está conseguindo manter a sua ventilação de forma adequada, tá? Então, eu preciso entender qual é a origem dessa dispneia, dessa falta de ar. É uma origem de uma insuficiência hipoxêmica ou é a origem de uma insuficiência hipercápnica, ventilatória, e agir de acordo, né? Então, tem pacientes que vão ter as duas necessidades, tanto de suporte ventilatório quanto de oxigenoterapia? Sim. Tem pacientes que só vai precisar de oxigenoterapia? Sim. Tem pacientes que só vai precisar de ventilação? Sim, também, né? Então, é mito. Paciente em ventilação precisa de oxigênio? Não. Isso não é uma verdade. Pode acontecer, mas não é uma regra. E o inverso também, né? Paciente que usa oxigenoterapia necessariamente precisa de ventilação? Também não é uma regra, tá? Falando em doença neuromuscular, e agora que eu entrei na questão, né, do oxigênio. Doente neuromuscular não pode, gravem isso, receber oxigênio, tá? A oferta, olha isso aqui, a oferta indiscriminada de oxigênio em pacientes neuromusculares faz com que o controle respiratório cerebral não seja estimulado, pois há normalização dos níveis de oxigênio. Porém, a hipercapnia torna-se mais grave, ele vai acumular mais CO2, e o paciente pode se tornar comatoso por uma narcose do CO2. Inclusive, de uma forma muito agravada, pode haver até uma parada respiratória. Quando eu oferto oxigênio para um paciente neuromuscular em que a questão única e exclusiva dele, ele não é um doente pulmonar, a não ser que, pessoal, ele tem uma doença neuromuscular, mas também tem DPOC, mas também tem fibrose muscular, fibrose pulmonar, lembrei do que eu deu branco em mim, né? A fibrose pulmonar também leva a uma insuficiência respiratória hipoxêmica, né? Então, uma outra patologia que vai causar ali algum tipo de alteração intersticial de parênquima pulmonar, né? Então, eu posso ter concomitância dos problemas, e aí eu preciso de uma estratégia, né, ventilatória que supra a necessidade, né, da doença neuromuscular e de uma estratégia que também supra a necessidade de oxigenar esse pulmão, de suprir a falta, né, da oxigenação. Mas se eu tenho uma doença neuromuscular pura, jamais eu posso ofertar oxigênio. Por quê? Se eu coloco oxigênio num pulmão em que eu não tenho problema nenhum de captação do O2, só está havendo um problema ventilatório porque eu não tenho a bomba muscular, né, o fôlei muscular. E aí, o centro respiratório desse paciente vai pensar assim, opa, tá sobrando oxigênio lá embaixo, né? Tem muito oxigênio. Então, para de respirar, porque senão vai só acumular mais e mais oxigênio. E aí é quando começa a acumular esse CO2 lá, né? Porque se ele para de respirar, né, ele não vai lavar o CO2, não vai exalar, vai fazer mais hipercapnia ainda, e aí isso pode levar a essa narcose e, consequentemente, até uma parada respiratória, tá? Fala, mas Cris do céu, nunca esse paciente vai usar oxigênio? Depende se eu tenho concomitância de uma insuficiência respiratória hipoxêmica, sim. Ou porque eu tenho alguma outra doença instalada, como eu dei o exemplo, DPOC, uma fibrose pulmonar, ou se o meu paciente momentaneamente está com uma infecção respiratória, ele está com uma pneumonia, e a pneumonia levou a sinais e sintomas de hipoxemia. Então, momentaneamente, talvez eu precise entrar com oxigênio para esse paciente. Porém, se eu fizer isso,
Jamais você vai colocar um catéter de O2 num paciente neuromuscular ou numa máscara, né, de traqueostomia. Ele sempre tem que vir junto com a ventilação mecânica. Se for necessário, se realmente eu não estou conseguindo manter, né, a ventilação desse paciente só com o suporte pressórico, porque ele está também, nesse momento, com uma insuficiência hipoxêmica, que precisa de oxigenoterapia associada, eu preciso fazer sempre acoplado à ventilação, né? Então, esse assunto permeia a mente dos profissionais, né? Eu tenho certeza disso, com muitas dúvidas, né? Então, o ponto de partida é o entendimento da necessidade desse paciente. Não precisa de oxigênio. Na verdade, ele nem pode receber oxigênio. E só na vigência de uma situação de hipoxemia é que eu vou entrar. E uma vez resolvido, acabou o antibiótico, tá tudo bem, tudo se normalizou, tira esse oxigênio dele, tá? Mas antes de entrar com oxigênio, eu vou tentar resolver com a ventilação, com a ventilação. Certo, pessoal? Tudo bem até aqui? Pablo, já fomos 1 hora. Tenho mais meia horinha? Vocês estão me ouvindo? Excelente. Então tá bom. Excelente. Vamos nessa. Vamos lá. A parte mais, assim, mais pesada, nós vimos. E agora eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito do entorno da ventilação, como eu falei, do sistema. E agora eu vou entrar e responder a sua dúvida, tá bom, Cris? Então, começando pela máscara, né, gente? Olha só. 90% da culpa do insucesso da ventilação não invasiva está relacionado à questão com a má adaptação ou a má escolha do modelo da máscara, né? Questões relacionadas à interface. Então, na ventilação não invasiva, a escolha da máscara e a boa adaptação é o ponto majoritário de partida, né? É a minha primeira preocupação, é a questão da interface. E aí, respondendo a tua pergunta agora, Cris. Tem que ser uma máscara total face? Não. A máscara de primeira escolha da gente sempre vai ser uma máscara nasal. E isso, quando eu falo em paciente de sono, por exemplo, é uma máxima. Mas quando eu venho para um paciente de insuficiência, de hipoventilação, né, de insuficiência hipercápnica, também eu levo em consideração esse aspecto. E o porquê que a máscara nasal tem que ser a nossa primeira escolha? Então, esse artigo que eu trouxe aqui para vocês é um artigo muito clássico, muito conhecido. Claro que ele foi feito, foi pensado, estudado, né, especificamente para essa população de apneia obstrutiva do sono, mas o conceito, ele vem também para a ventilação mais robusta. Quando a gente aplica a pressão positiva, né, dá um suporte com BiPAP, com ventilador mecânico, enfim, suporte, né, de pressão positiva, através de uma máscara nasal, essa pressão, ela vai favorecer a abertura da via respiratória, né, da via aérea superior, né, quando a gente fala em laringe, em faringe, então essa pressão, ela está aqui contida no canal, né, na via aérea superior, que precisa permanecer aberto para receber esse fluxo, para receber essa ventilação. Quando eu uso uma máscara que pega nariz e boca, a pressão positiva agora também vai entrar pela boca, não especificamente só, né, pelo canal nasal, né, e ali direto abrindo, né, a laringe, mas ela também vai entrar pela boca. E essa pressão, ela pode ocasionar a posteriorização da língua e favorecer o fechamento dessa via aérea superior, somente pela questão da pressão positiva entrando pela boca. Então, fala, nossa, Cris, então eu nunca posso usar uma máscara oro-nasal ou uma total facial? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu vou sempre tentar adaptar uma máscara nasal, e aí eu vou usar outras estratégias para tentar resolver
Por exemplo, aquele paciente que é respirador bucal, ou aquele paciente que, até por uma perda de massa muscular, não consegue deixar a boca fechada. Eu tenho estratégias que eu posso utilizar antes de partir para a escolha de uma máscara oronasal ou de uma total facial. Eu trouxe para vocês aqui, e esse artigo, o que ele mostra também, né? Que quando a gente opta por uma máscara oronasal, a gente vai necessitar de pressões muito maiores do que quando a gente usa uma máscara nasal, tá? Então, voltando aqui, por essa questão, né, da gente favorecer uma melhor abertura da via aérea sem que a pressão positiva empurre, né, essa língua para trás, tá? Então, implica, né, no uso de maiores pressões. Aí eu trouxe para vocês aqui um caso, uma paciente minha, por isso que eu coloquei uma tarjinha no olhinho dela, né? Ela é uma doente, uma paciente de doença neuromuscular, ela tem esclerose lateral amiotrófica, está iniciando a necessidade dela de ventilação, né? Então ela usa para dormir alguns períodos de dia, e ela não conseguia, com a máscara nasal, deixar a boquinha dela fechada. Olha a dificuldade, ela faz até um biquinho assim, o ar dela, ela não conseguia administrar essa pressão, e escapava muito ar pela boca, né? Um outro paciente, eu tinha o problema de aerofagia. Ele usava uma máscara oronasal e ele engolia muito ar, né, e fazia aquele abdômen, né, globoso. Então, precisei passar os dois, né, para uma máscara nasal. Ela, já de início, eu indiquei uma máscara nasal. Porém, não conseguia resolver a boca. Então, o que eu adaptei nela? Uma queixeira, tá? E tem diversos estudos mostrando que a queixeira, inclusive, ela é muito mais tolerada pelo paciente do que a própria máscara oronasal ou a facial total. Então, olha esse estudo aqui, que ele comparou máscara nasal com queixeira e a máscara oronasal, né? E mostrando que, no caso, né, da apneia, a gente teve muito mais índice de apneia e hipopneia residual usando uma máscara oronasal do que quando eu usava uma máscara nasal como uma queixeira. Mas é claro que a máscara nasal sozinha é ainda melhor. Mas quando a gente fala de doente neuromuscular, né, ou de outras comorbidades que a gente precise ventilar mais prolongadamente, às vezes só a nasal não vai ser possível, né? Então, tá a dica aqui para vocês de utilizarem esse recurso. Então, respondendo a sua pergunta, Cris, de cara, eu acredito que ele precisa pelo menos de um binível com modo ST, e você vai escolher uma boa máscara nasal, né, uma máscara nasal que se adeque a ele, e se não for suficiente, isso não ficar bem adaptado, tiver escape, respirador bucal, qualquer outro problema, antes de partir para uma total face, você vai escolher uma queixeira, tá? Tem mais uma questão, né, em relação à total face, à oronasal. Quanto maior é a máscara, maior é o espaço morto. Mais difícil é o meu raciocínio ventilatório, né? Porque quando eu uso uma máscara nasal, eu vou colocar uma pressão. Se eu tô com uma máscara oronasal, é uma outra pressão que eu tenho que pensar. Se eu tô com uma total face, uma outra pressão que eu tenho que pensar. Então, vai ficando cada vez mais difícil também de ventilar a depender da interface. Tá respondido, Cris? Tá ok? Se não tiver, você me para, tá? E aqui mostrando, olha, que mesmo com a queixeira, eu tenho muito mais conforto, eu tenho menor problema com irritação de pele, com vazamento, o paciente tem menos dificuldade, olha que interessante, de vestir uma máscara nasal com a queixeira do que ele tem em relação a uma máscara oronasal, né? Parece que vai ser mais difícil, mas, né, o estudo mostra que não é, tá? E menos barulho, né? Uma série de outros fatores aqui também que corroboram, né, para esse conceito, tá? Da gente pensar em sempre priorizar a máscara nasal antes de escolher uma outra possibilidade. Pode ser que lá no frigir dos ovos, tentei todas as estratégias, nada dá certo, e eu precisei
colocar uma máscara oronassal, meu paciente está usando pressões muito elevadas, né? Então eu preciso distribuir isso melhor, né? Só a máscara nasal não está sendo suficiente, tudo isso pode acontecer, mas é um caminhar até eu entender que eu tentei todas as possibilidades e realmente, para esse caso, precisou ser uma máscara mais robusta, tá? E aí vem os desafios, né? Em relação a custo, escassez de amostras, né? O sonho de um fisioterapeuta é ter uma máscara com todos os modelos, uma bolsa com todos os modelos de máscaras possíveis e imagináveis, né? E lá testar tamanhos, modelos, mas isso não é uma realidade, né? A minoria dos profissionais tem acesso a isso, então eu não consigo testar. E para isso, para eu vencer esses desafios, é fundamental que eu conheça as opções de modelos e fabricantes e as suas principais características. Então, como? Como que eu faço uma boa indicação de máscara se eu não tenho uma amostra na minha mão? Você precisa estudar, sabe? É Google mesmo. É lá, pesquisar máscara nasal. Aí o Google vai mostrar para você um monte de modelos. Pega foto, amplia. Nossa, esse aqui, o circuito sai da cabeça. Ah, esse outro, o circuito sai da frente. Olha, esse tem um apoio de testa. Essa outra não tem apoio de testa. Olha, essa prong, essa aqui é uma prong nasal. Essa outra não, ela vai abraçar o nariz. Olha, essa se encaixa no nariz, mas ela também cobre boca. E vai por aí, você vai, ó, essa tem um clipe. A outra tem, enfim, uma exalação mais em cima, essa outra exalação é mais embaixo, e você vai prestando atenção nessas características, e aí você vai se acostumando tanto com essas imagens, né, com essas particularidades, que quando você olha para o teu paciente, te vem na cabeça, fala, com esse nariz aí, eu acho que aquele modelo talvez dê certo. Aí você enxuga as possibilidades para 2, 3 modelos. Aí você vai e analisa de novo, né? Porque a gente tem o problema, a interface, uma vez aberta, ela é descartável. Você perdeu. E é um item caro, né? Extremamente caro, tá? Então, a questão da interface, ela é fundamental. Então, é mito que para fazer ventilação não invasiva, eu só vou usar máscara total face ou oronassal, é mito, tá? É mito que uma máscara dá para qualquer tipo de paciente, não é verdade isso, tá? A verdade é que essa é uma ciência, né, eu diria, das mais complexas que tem, e é fundamental que você busque conhecimento a respeito disso, para que todo o restante dê certo também. Circuito ventilatório. As máscaras, doutora, vem com 3 tamanhos, né? As máscaras domiciliares. Nem todas, a minoria, Pablo. Pablo, minoria, né, que eu falo. A isso. minoria. Infelizmente, hoje em dia tem crescido essas possibilidades, né? Porque além do modelo, tem mais essa, muito bem lembrado, que eu não falei. Além do modelo tem o desafio do tamanho, né? Tem o desafio do tamanho. Aconteceu comigo recentemente, eu fiquei assim, enfurecida. Uma paciente minha também de esclerose lateral amiotrófica, e como eu tô numa empresa de equipamentos, né, gente, eu tenho essa facilidade, eu tenho essa bolsa dos sonhos, que tem muitos modelos de máscara ali. Aí eu fui, testei com ela, tal, e cheguei à conclusão que 3 modelos de máscara tinham ficado boas para ela, atenderiam a necessidade dela. E aí eu fiz um relatório, né, para a operadora de saúde, falou, olha, assim, assim, assado, tem necessidade disso, daquilo, outro, e aí eu dei essas opções. Daí o operador escolhe, que é mais barato, que é mais fácil, que está homologado, que está ali no sistema da operadora, dei opção. Para minha surpresa, veio um modelo completamente diferente não, mas diferente daqueles que eu tinha indicado. E, além de tudo, um tamanho que não era o que eu tinha indicado, né? Isso gerou um conflito tremendo. Eu falei, mas como que pode, né? Alguém ali pôs o dedo assim, o vento tá para cá, vou mandar essa máscara, que é porque eu tenho um estoque. Não é assim que funciona, né? Só que aí, do outro lado, a gente, enquanto profissional da assistência,
tem que ter a responsabilidade também de indicar o correto, porque eu também já vi muitas vezes acontecer que a operadora, o home care, manda um, não serve. Manda outro, não serve. Manda outro, não serve. E dinheiro que está indo para o ralo, né? Então é difícil também para a operadora, para o home care, né, do outro lado, entender o que precisa enviar. Então, isso faz parte da nossa atuação, quando eu falo de ventilação não invasiva, é total incumbência nossa direcionar o que é o correto, o que é o apropriado, o que vai dar certo, né, para a gente também não perder tempo em todo esse processo, mas também não perder dinheiro, né? Então, o tamanho é um outro desafio. Circuito ventilatório. Teria muitas coisas para falar para vocês a respeito disso também, né? Quando a gente indica circuito passivo, ativo, ramo duplo, mas eu quis trazer para vocês esse ponto que eu vejo que ele é um ponto bastante, assim, de dúvidas, né, entre os profissionais. Entre um circuito pediátrico e um circuito adulto. Toda criança, se ela é criança, ela tem que usar um circuito pediátrico. Por que ele é pediátrico? Porque o diâmetro dele é de 15 milímetros. Ou, né, tudo bem usar um circuito adulto de 22 milímetros. E aí, olha só, esses equipamentos todos, sejam BIPAPs, biníveis, né, ventiladores mecânicos, o fluxo desses equipamentos é um fluxo livre. O equipamento entende, né, como ele compensa vazamento também, né, com bastante eficiência, né, ele vai entender qual é o caminho que ele precisa percorrer até chegar naquele pulmão. Então, se ele tem um circuito de 15 milímetros, aí ele tem mais um porto exalatório, ele tem mais um filtro, ele tem mais um espaço morto, por exemplo, né? O espaço morto que a gente conecta na traqueostomia. Então, ele vai demandando um fluxo que seja capaz de dar conta de todo esse sistema. Os equipamentos mais modernos fazem além disso. Eles têm o reconhecimento de circuito. Então, eles medem complacência, resistência do sistema para diferenciar da resistência e da complacência do pulmão, né, do paciente. Então, o que eu digo para vocês? Que nesses equipamentos, tanto faz se você colocar um circuito de 15 milímetros ou de 22 milímetros, mesmo que seja numa criança que está numa fase crônica, diferente se eu estou falando lá da UTI neonatal, de um prematurinho extremo, né? Ali não, aquele circuitinho pediátrico mesmo. Mas, no home care, de modo geral, o padrão é a gente usar circuito de 22 milímetros, independente se eu estou ventilando uma criança com AMI, ou se eu estou ventilando um adulto com esclerose lateral amiotrófica. Porque o ventilador, o BIPAP, ele vai adequar o fluxo dele a essa demanda, né, a esse diâmetro, a todos esses componentes do sistema, tá? Então, é mito, tá? Circuito de 22 milímetros atende a toda a nossa população ventilada no ambiente domiciliar. Filtros, outro ponto importante, né? Existe uma diferença entre o filtro HME, que é aquele filtro trocador de calor e umidade, e o filtro bacteriológico, que é o filtro de barreira. São dispositivos diferentes. E eu vejo uma confusão tremenda no posicionamento. Quando eu falo de um filtro bacteriológico, um filtro tipo EPA, eu posiciono ele logo na saída do BIPAP ou do ventilador mecânico. Quando eu falo de um ventilador que mantém calor e umidade, ele tem que ficar proximal ao paciente. Então, são posicionamentos diferentes, né? O filtro HME, ou chamado também de umidivente, eu escolho ele a depender do volume corrente do paciente. Então, eu tenho filtro neonatal, eu tenho filtro HME pediátrico, e eu tenho filtro HME adulto, né? Vem escrito nele, por exemplo, de 50 a 250 ml, ou de 150 mil ml. Então, eu preciso entender qual é a faixa de volume corrente que o meu paciente faz e indicar o filtro correto. Se eu uso um filtro HME, eu não preciso usar uma base de umidificação aquecida.
tem gente que chama isso aqui de panelinha, né? Chama de... eu já ouvi outros termos. Depois vocês me lembrem aí, mas lembrei da panelinha agora, mas o termo correto é base de umidificação aquecida. Porque ela também vai fazer umidificação e aquecimento. Então, se eu uso um, eu não uso o outro. Ou é um, ou é outro. E se eu tenho um filtro HMEF, significa que além dele fazer troca de calor e umidade, ele também é um filtro de barreira. Então, ele também substitui o bacteriológico, tá? Então, é um outro conceito que eu achei bacana trazer para vocês aqui. E, por fim, ainda falando de filtro. Se eu estou usando ventilação não invasiva, eu não posso usar filtro HME. Necessariamente, eu preciso usar uma base de umidificação aquecida. Por quê? Na VMI, eu tenho com o filtro um aumento do espaço morto fisiológico, tem um aumento da resistência, consequentemente, ele vai diminuir a eficácia da VMI, a ventilação por minuto vai ser significativamente elevada, vou ter aumento do trabalho respiratório, que é o que eu quero diminuir com a ventilação, né? Então, eu não uso filtro em CPAP em binível, eu vou usar filtro HME a partir de ventiladores mecânicos, tá? Isso é bem importante mesmo, né? Filtro HME é incompatível com ventilação não invasiva. Filtro bacteriológico, aí é diferente, né? Eu posso usar um filtro bacteriológico, lembrando que ele se posiciona lá na saída do equipamento, tá? Com a função de barreira, né? Porém, ele não é obrigatório. Pós-pandemia, ficou cada vez mais recomendado, né, que a gente use esse filtro. Mas o CPAP, por exemplo, se eu estou usando para um paciente de apneia do sono, o CPAP, eu preciso ver lá no manual se esse equipamento consegue vencer a resistência de um filtro bacteriológico, que dependendo do equipamento, nem no CPAP, nem no filtro bacteriológico eu posso colocar. Mas quando eu falo de trocador de calor e umidade, aí na ventilação não invasiva, não, tá? Eu só uso esse dispositivo num paciente. Na verdade, eu falei no ventilador mecânico, não, na verdade eu só vou utilizar se o meu paciente é traqueostomizado. Se eu estou na ventilação não invasiva, é isto daqui que eu vou usar. É uma base de umidificação aquecida, tá? E por fim, estamos terminando, pessoal, um outro conceito, né? Não existe oxigênio para conforto. Eu trouxe aqui para vocês... Oi. O pessoal está elogiando muito aqui a aula, e eu quero que bom. Todos, eu lancei um Google Forms aqui no chat, e todos que puderem, por favor, preencham, que é importante para nós, que esse feedback não seja somente aqui no chat, mas que seja formalizado, que é muito bacana para a gente poder trazer temas bacanas e a gente entender como vocês estão percebendo essas lives, tá bom? Por favor, doutora. Então tá. E eu já estou finalizando, e daí eu vou ficar à disposição aqui para as dúvidas que surgirem, tá? Então, esse é um outro ponto crucial, né, gente? Não existe oxigênio para conforto. E aí eu faço um convite para vocês lerem, tá? Esse artigo, né? É uma revisão sistemática que foi feita pela nossa Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, super recente, em que ele traz todos os critérios que a gente precisa compreender para ODP, que é a oxigenoterapia oxigenoterapia domiciliar prolongada, né? ODP. Então, ele traz muitos conceitos relacionados, inclusive, às diferentes indicações no DPOC, na fibrose pulmonar, na pediatria, no paciente paliativo, né? É um artigo muito fácil de ler, uma leitura muito agradável, né? E que vai trazer um conhecimento, um esclarecimento de protocolos fundamentais para a gente que atua nesse ambiente, tá? E um dos tópicos abordados nesse artigo, né, e que já é conhecido pela gente, já era conhecido antes dele, é que não existe oxigênio para conforto, tá? Quando eu tenho um paciente com falta de ar, com dispneia, né, desconfortável de alguma forma, eu preciso controlar isso baseado numa avaliação objetiva,
com técnicas de conservação de energia, otimizar o tratamento da doença de base e de suas complicações, reabilitação cardiopulmonar e uso de ventilação não invasiva, tá? Então, não, mas é um paliativo, vamos colocar um oxigêniozinho para conforto. Isso não existe, tá? Então, esse é um mito que eu acho, assim, que é um dos mais importantes aqui da nossa conversa de hoje, é esse, cuidado com a oferta de oxigenoterapia. E eu vou falar uma coisa para vocês agora, sem medo algum de estar sendo leviana. A gente tem uma população gigantesca sendo assistida domiciliarmente com toxicidade pelo oxigênio, com hiperóxia. Paciente que sai usando oxigênio do hospital e a gente mata eles em casa usando oxigênio até o fim. A gente não olha para essa questão da oxigenoterapia. Não é porque um dia ele precisou de oxigênio que ele vai precisar ou que ele vai continuar precisando para sempre, né? E tem muitos pacientes usando oxigenoterapia que, na verdade, precisavam estar sendo ventilados e não oxigenados, tá certo? Aqui eu trouxe para vocês, né, uma imagem final aqui de 2 pacientes meus, um de não invasiva, que já foi a óbito utilizando ventilação não invasiva. Esse outro paciente meu aqui, cuidei por muitos anos dele, é um grande amigo meu até hoje, até meu padrinho de casamento ele é, né? E que ele é tracostomizado, vocês não estão vendo, porque ele tem uma cânula metálica, e que ele cobre, né? Ele coloca assim um clipezinho na camiseta para esconder, mas que à noite ele ainda é dependente da ventilação, né? Ele é um lesado medular, então ele não consegue dormir sem o binível, sem a ventilação, né? E mostrando para vocês que não importa, né, se é na não invasiva ou na invasiva, que se, né, o paciente é bem manejado, se eu utilizo estratégias adequadas, um bom planejamento terapêutico do ponto de vista respiratório, a gente consegue trazer muita qualidade de vida para eles, tá? E por fim, aqui minha mensagem final, né? Há verdadeiramente 2 coisas diferentes: o saber e o saber e crer que sabe. Então, a ciência, ela consiste em saber. Em crer que sabe está a ignorância. Então, eu falo que, de boa intenção, o inferno está cheio, né? Eu posso ser um profissional muito bem intencionado, né, que amo o que faço, que amo meus pacientes, que quero entregar o melhor para eles. Mas só querer não é suficiente. Eu preciso realmente buscar o saber, né, desmistificar achismos, né, e entregar o que realmente os pacientes precisam que a gente entregue, tá bom? Era isso, pessoal. E agora... Fantástico, fantástico. Muitas palmas subiram, né? Você chegou a ver? As palmas virtuais. Ai, que bonitinhos. Gente, muito obrigada quem está comigo até agora aqui. E espero ter atingido, né, o objetivo do que foi pensado para esse momento, para essa aula. Fiz um apanhado, como eu falei para você, das coisas que eu julgo que são mais relevantes, mas não impede que vocês agora, muito à vontade, me acessem, tá? Ou contribuam, complementem, né, Pablo? Eu vi aqui que muitas perguntas já foram respondidas, a da Cristiane, da Juliana, a Daniele perguntou se usar o modo CPAP no aparelho binível, se o fluxo é maior, promove a expansão pulmonar? Sim, sim, é maior. Como eu falei, né, a gente vem nas categorias, então, falando em números para vocês mesmos, né, CPAP, como eu falei, na casa lá de 100, 160 litros por minuto. Quando eu venho para um binível, eu estou falando 180, 200 litros por minuto. Quando eu venho para um ventilador, estou falando 220, 240, 260 litros por minuto. O ventilador lá do hospital é 280, 300 litros por minuto. Então, o CPAP, a mesma modalidade, a depender do dispositivo onde ela está, vai ter uma indicação clínica, né? Vou tratar a apneia obstrutiva do sono? Beleza, o CPAPinho, tá tudo certo. Ah, preciso reverter ou tratar um edema agudo de pulmão? Posso usar o CPAP? Posso, mas eu preciso que ele esteja lá num ventilador, que tenha um outro poder de fluxo. É esse conceito que eu queria trazer para vocês hoje, um deles, né?
A gente tem mais 5 minutos aqui. Vou abrir aqui para a Lívia Seckler, daqui da Bahia. Né? A Cris conhece. Lívia, por favor. Conheço, não, sua somos dúvida. muito amigas. Lívia, Muito amiga. obrigada, você está aqui Maravilha. comigo ainda. Oi, Levantou a Cris. mãozinha? Pronto. Saudades de você, Nem viu? fale, viu? Nem fale. Nossa, gente, escutar a Cris é sempre um aprendizado gigantesco. Não faz eu rir que eu tuço, Lívia. Quando a gente conversa e que ela abre assim, sabe, os horizontes, é incrível. Eu não Obrigada, conheço Lívia. uma pessoa nesse país que conheça tanto de ventilação mecânica domiciliar, de Oh, não meu invasiva, Deus, mulher, porque para com isso. clinicamente ela também atende pacientes, e eu acho que isso faz toda a diferença, porque a gente acessa uma grande teoria, mas você aplica isso diretamente na prática, né? Você falou uma coisa, Cris, muito importante sobre a questão das interfaces, tá? Então, a gente que atua no home care, quando a gente vai solicitar uma máscara para um paciente, a gente precisa deixar claro para a família 2 coisas. Primeiro, que ela pode ou não ser coberta pela operadora. Por que eu estou falando isso? Porque a operadora ela vai levar em consideração 2 tabelas, a tabela Brasíndice e a tabela Simpro. E nessas tabelas existem modelos específicos de máscaras, que é o que as operadoras geralmente pagam. Então, se você escolheu uma máscara que o convênio não vai pagar por ela, é importante que você explique isso para o seu paciente e dizer, olha, isso aqui é um item que a família vai precisar adquirir. E quando a gente fala que é um paciente que vai precisar fazer uso durante a noite inteira, geralmente as famílias compram e os locais que fornecem as máscaras, eles fazem pagamentos, assim, de uma forma facilitada. Então, é algo para a saúde, né, daquele paciente. E fazer um relatório muito bem descrito, explicando os modelos, né, que tem disponível. A tabela Brasíndice é uma tabela que você pode consultar, tanto a Brasíndice quanto a Simpro, você pode consultar ela pela internet. Eu vi que Pablo pediu aqui para eu mandar, eu vou tirar uma foto, tá, dessa tabela, envio para o Pablo, e depois, Pablo, quando você pegar a lista aí do pessoal do Google Form, você encaminha para as pessoas. Então, acho que era o que eu queria trazer, assim, de contribuição. Posso dar um spoiler nosso? Claro! Deixa, Pablo, também eu dar um spoiler nosso? Pode sim. Estão trazendo, né? Vocês sabem que eu tenho, né, o curso de ventilação mecânica domiciliar, que é um curso, né, que a gente tem mais tempo para discutir isso, tantas outras coisas dentro do curso. E aí, aqui em São Paulo, vai ter agora no final de setembro, e vai ter como bônus, olhem vocês, como bônus, um módulo todo feito pela Lívia e pela Kátia Cantarini, que é a gestora de uma grande empresa, né, de home care aqui de São Paulo, talvez todos vocês conheçam, a Home Doctor, e elas vão fala do seu módulo, Lívia. Bom, nós vamos falar sobre saúde baseada em valor, aplicado a pacientes que precisam de suporte ventilatório no domicílio. E aí nós vamos falar um pouco sobre essa jornada desse paciente, desde a implantação, quais são os critérios que nós precisamos ver, o que a gente precisa olhar, e vai ser um módulo bem bacana, acredito que vocês... Eu estou muito feliz, porque eu falo, gente, é tão importante, olha só, eu trouxe um conceito clínico, técnico para vocês. A Lívia veio e complementou com uma informação que é super importante a gente saber, né? Porque a gente não pode ficar alienado às questões que envolvem o nosso segmento em relação as possibilidades, a custos, a legislação, enfim, né?
todos esses critérios. Não adianta falar, eu sou um fisioterapeuta, eu vou lá, atendo e não me interessa o que está acontecendo acima de mim, né, no home care, na operadora. Interessa e é muito importante. Então, eu fiquei muito feliz de poder levar, né, o curso de ventilação, mas a cereja do bolo, né, trazendo um complemento a todo esse conhecimento para vocês poderem navegar, né, nesse universo, nesse segmento com muito mais propriedade, com muito mais segurança, com muito mais assertividade. Então, nossa, muito bom você estar aqui, Lívia. Eu quero agradecer, né, porque vai ser um plus sem tamanho, né, no curso. Quem vier para o curso vai ganhar esse módulo, essa aula, literalmente de brinde, né? E Cris trazendo um outro spoiler, né? O curso da Cris vai viajar ao Brasil, na verdade já viaja, a Cris tem feito esse curso. Agora eu tô com medo de andar de avião, Lívia, eu não quero mais. Eu ando nesses ATR direto aí, quando eu vi aquilo caindo, eu falei, Senhor da glória, tô com medo. Mas não se preocupe. E a gente vai trazer o curso aqui para Salvador também, de ventilação mecânica domiciliar com a Cris Risato, muito em breve. Ela vai fazer em São Paulo em setembro. É provável que em novembro esteja aqui em Salvador esse mesmo curso. Legal. Então, que maravilha. Vamos aproveitar. Deixa eu responder uma pergunta aqui, ou na verdade um comentário que fez. Cadê? Perdi ela aqui, peraí, já vou achar. Juliana, eu acho, deixa eu achar aqui. Olha só, minha paciente tem ela. E aí ela sente muita falta de ar mesmo, com ventilador, mesmo com concentrador. Aí eu aumento o oxigênio dela. Ju, vou chamar você de Ju. Você entendeu quantas camadas tem aqui para você consertar com essa sua paciente? Primeiro, que pelo amor de Deus, tira o concentrador dela. E segundo, que a falta de ar dela não é do oxigênio, é porque muito provavelmente os ajustes, o nível pressórico que você está dando para ela, não está suficiente. Então, estou muito feliz de ver você ter feito esse comentário, porque eu estou entendendo que com esse comentário você compreendeu os ajustes que você precisa fazer com uma certa urgência nessa estratégia de assistência com essa paciente. Você está aqui ainda, Juliana? Você conseguiu compreender todas as questões que a gente abordou? Ela falou assim, vou tirar, né? Certo, já tiro. Legal, legal. Muito bom. Precisar do meu auxílio, tem lá meu Instagram. Vocês sabem que vocês podem me acessar, né? Já fala o seu arroba. Vou escrever aqui. Pronto. É um prazer quando eu posso ajudar vocês. Porque, assim, porque eu sei que eu estou ajudando pacientes. O bacana é exatamente isso, o alcance que tem, né? Você em São Paulo, ajudando as pessoas de BH, né? Salvando vidas com a informação. Então, o conhecimento, ele liberta, ele ajuda bastante. E o objetivo da live foi atingido, né? Muitas pessoas receberam, já preencheram aqui. Por favor, quem não preencheu, preenche o forms, que a gente vai dar o feedback também para a Cris. Mas a gente já viu que o feedback foi muito positivo. Inclusive, mais uma vida salva aí, né? Já foi ajudada, um profissional também, uma paciente que já foi ajudada. Então, quero agradecer, doutora Cris, muito obrigado pela presença, por dispor o seu tempo, ainda se recuperando aí da voz, da gripe. Já é horrível minha voz, agora fanha desse jeito? Não, nada disso. Muito obrigado por dispor e transbordar conhecimento para a gente aqui, tá bom? Um prazer, Pablo e Lívia e todo mundo que está aqui comigo. Mais uma vez, muito obrigada. E até uma próxima, né? Em breve, se Deus quiser. Com certeza. Gente, muito obrigado. Parabéns para vocês por estarem aqui até o final. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe. Sigam a Cris lá no Instagram. Ela já lançou aqui o arroba dela, @Cris Risato, 2Z, tá bom? E siga a gente também na Abrasfeed, tá bom? Grande abraço. Boa noite a todos. Um beijo. Até mais, pessoal. Boa noite. Tchau.